Então, muito poucas pessoas realmente entendem a lei da vibração. Todo mundo a utiliza todos os dias, o dia todo. Você está atraindo aquilo com que está em harmonia. Você sempre fez isso E e como a sempre gente se fará. coloca... Perdão? Como a gente se coloca num estado de ficar bem quando não há nada para que a gente se sinta Sempre bem, há ou algo para para se algumas sentir pessoas bem. talvez. Ouça, Eles estão estressados com o mundo, com o trabalho, com a saúde, a família, término de relações. Como eles mudam de sensação para se sentirem bem nesse ambiente de veja, estresse? existe uma lei chamada polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. Não se pode ter um alto sem um baixo, um calor sem um frio. Você não pode ter um mal sem ter um bem. Se você está olhando para o mal, isso te diz que tem que ter algo bom. Você não pode ter o mal sem ter o bem. E se você quer se sentir bem, comece a procurar o que é bom. E se começar a procurar pelo bom, você vai encontrar. Você vai encontrar tudo o que procurar. E a ideia de dizer, bem, não dá, tem tanta coisa ruim acontecendo, essa atitude não vai te recompensar de forma alguma. Ela só vai te dar coisas ruins. Você tem que saber que sempre há algo bom. Você tem que encontrar. Por que é tão difícil para as pessoas enxergarem coisas boas quando há tanto caos ao seu redor? Porque elas estão programadas da maneira errada. Nós estamos apenas programados para más notícias. Você não encontra um canal de notícias boas. Não temos boas notícias. As pessoas não anunciariam lá. As pessoas são atraídas por más notícias porque elas próprias estão em uma vibração ruim. E quando elas começarem a entender isso e entender que podem controlar e mudar isso, é quando começarão a vencer. Veja, era onde eu estava. Eu estava numa vibração ruim. Não tinha nada de bom, quer dizer, eu tive uma vida infernal até os meus 26 anos de idade, certo? Não tinha nada de bom nela. E quando eu tinha 26 anos, eu conheci um cara que me mostrou esse livro e ele começou a me dar uma educação eficaz. E toda a minha vida mudou. A minha renda passou de 4.000 por ano para 175 mil dólares por ano. Lavando o chão. A primeira coisa que ele quis saber era se eu tinha escrito meu objetivo em um cartão. O que eu realmente queria, eu disse, tudo que eu quero é algum dinheiro. Achei que se eu tivesse algum dinheiro, todos os meus problemas desapareceriam. Eu devia dinheiro a muita gente. E eles ficavam me ligando, onde está meu dinheiro, onde está meu dinheiro? Eu dizia, se eu soubesse onde está o seu dinheiro, você não precisaria me telefonar. E eu ficava chateado por me telefonarem. Foi então que eu disse, quero 25 mil dólares. Se nós tivéssemos contado todo o dinheiro da vizinhança inteira, você não teria encontrado 25 mil dólares. Quero dizer, esse foi um objetivo absurdo. E então, foi que ele disse, anote no cartão e leia com frequência. E o que aconteceu? Só um retrospecto é que tomei consciência do que aconteceu. Porque eu continuei lendo. Ele disse, seu jeito não está funcionando, experimente o meu. Meu jeito funciona, ele era feliz, saudável, rico. Então continuei lendo o cartão e o que aconteceu é que isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Antes disso eu não estava, eu pensava em dívidas. Só dívidas, estou devendo aqui, estou devendo ali, estão me ligando. E desde que comecei a pensar nisso, comecei a ouvir pessoas falando sobre isso. E lembro de um cara que disse, dá para ganhar um bom dinheiro limpando o chão. Eu disse, eu vou limpar o chão. Em 5 anos limpei pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Londres, Inglaterra. Foi ótimo. Tem que mudar a programação da mente. Uma das coisas que eu parei de fazer há muitos anos, quando eu não tinha dinheiro, eu me livrei da TV por alguns anos. Eu me vi preso apenas consumindo muitas notícias ou muitos programas que não estavam realmente me apoiando, porque eu estava sentado ali, ao invés de criar, ao invés de agir e fazer algo para me ajudar a ganhar mais, para gerar o que eu buscava e para trabalhar na minha saúde e bem-estar, nos meus relacionamentos e tudo. E depois de alguns anos eu não senti falta de TV. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que nunca. Eu estava numa ótima forma e todas essas coisas. Hoje eu tenho até uma TV.
Eu assisto Netflix, eu assisto esportes, mas não assisto notícias. É muito raro eu ver jornal e às vezes eu sou criticado pelas pessoas porque elas dizem, bem, você tinha que estar ciente do que está acontecendo no mundo, tem que se educar, tem que ficar atento e todas essas coisas. Eu moro num prédio aqui em LA, tem uma grande TV, em uma espécie de sala geral onde as pessoas elas podem entrar. E outro dia eu entrei, me sentei e tomei café. E literalmente nessa enorme tela de TV eles tinham 4 canais de notícias diferentes ao mesmo tempo, dividindo a tela em 4 partes.